Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UF, com grande alegria, mais uma pauta de telespectador. Hoje a pauta é do telespectador Maurício de Teófilo Otoni, lá no norte de Minas Gerais, pertinho da Bahia. Aí ele pediu que nós falássemos alguma coisa do caso Baipendi. Ele já aconteceu há algum tempo, mas ele tem umas nuances muito interessantes. Eu conheci pessoalmente o protagonista do episódio, o agricultor Arlindo Gabriel, foi abduzido, né? E nós estivemos ali na região, no local, na montanha onde ele foi abduzido, demandou 8 horas de subida a pé, né? Região muito íngreme, precisa ter muito cuidado, porque a quantidade de cobras urutu é muito grande na região. Inclusive, o próprio Arlindo, quando nos levou até o alto do morro, uns 3, 4 anos atrás, ele quase foi picado por uma urutu. Acabamos indo com amigos nossos, o Sérgio Arrosa tem um sítio ali nas proximidades da fazenda do seu Arlindo Gabriel. Mas o caso do seu Arlindo é interessante, como eu disse, que ele envolve um fenômeno de multidimensionalidade por parte dos seres que o abduziram, eventos paranormais também. Né? É bem curioso, porque o Arlindo, depois dos acontecimentos, ele chegou a ter sonhos que podem envolver contatos em desdobramento. Mas vamos ao caso Baipendi. O Arlindo Gabriel, na época, ele subiu a montanha com os 2 amigos, onde estivemos, com o intuito de caçar. Na época ele falou que ele estava em busca de um animal perdido, mas na realidade, o que ocorreu foi um episódio de caça. O pessoal ali na região é muito humilde, e é comum às vezes se complementar, a alimentação com carne de caça. Como o IBAMA fiscaliza a região, o senhor Arlindo ficou com óbvio medo na época de comentar o que ele estava fazendo lá na realidade, então ele disse que estava atrás de um animal. Mas na realidade ele havia ido caçar com 2 amigos, eles estavam levando espingardas, eu não lembro agora o calibre, acho que 22, e estavam levando também um embornal com latas de sardinha, pão, para consumir. Eles iam ficar muitas horas fora. E subindo até o local, os 3 chegaram ali no topo da montanha onde estivemos, e cada um acabou se separando, indo cada um para um lado, para ver se achava algum tipo de caça ali no pedaço. E o senhor Arlindo ficou por um instante sozinho e, para surpresa ali, uma pequena baixada ali no topo da montanha, ele viu um estranho objeto ali no local. Na primeira imagem que nós temos aqui, depois do senhor Arlindo, são os croquis que ele fez ali, do local e dos objetos que ele viu. Na imagem seguinte nós vemos a foto do segundo e do terceiro objeto. Nós vemos uma pequena fumaça que nós já vamos explicar o porquê dessa fumaça. Mas aqui na quinta imagem nós vemos o primeiro objeto que ele viu. Ele descreveu com um pequeno poste, com 2 bracinhos, e uma luz que piscava alternado cores vermelho e branca. Ele achou muito curioso aquele objeto, descer do céu e ficar pousado no solo. Ele disse que esse pequeno poste tinha mais ou menos 1 metro, pouco mais de 1 metro, por 2 palmos de largura. Foram as dimensões que o senhor Arlindo nos deu. E ele pegou uma máquina fotográfica no embornal e resolveu bater uma foto daquele objeto. Quando ele bateu a foto do objeto, ele fez um barulho, um sibilar forte, e você vê a fumaça que se forma. O objeto se desmaterializou, na realidade. O senhor Arlindo não viu ele subir ou se deslocar para qualquer canto, ele simplesmente sumiu. Houve um episódio de desmaterialização. Ele ficou curioso, mas ele mal teve tempo de pensar do que se tratava. Ele continuou se dirigindo ao local quando veio um segundo objeto. Um objeto que ele descreveu como semelhante a uma piorra. Piorra, para quem não conhece, é aquele peão que as crianças jogam, enrolam a corda. Hoje em dia, acho que nas grandes cidades não se usa mais esse tipo de brinquedo. Hoje a criançada brinca muito mais com o computador. No meu tempo era mais comum um peão, uma bola de gude. Então daí a descrição dele, parecido com uma piorra, que seria aquele nosso peão, enrolar a corda e atirar. O senhor Arlindo descreve que sobre esse peão havia uma pequena hélice que girava lentamente, bem devagar, ou seja, ela não tinha por função a sustentação como um helicóptero nosso, por exemplo. Na outra ponta,
Na parte de baixo ele tinha uma espécie de lança. Esse objeto chegou a fincar essa lança no solo, ficou parado. O Sr. Arlindo pegou novamente a sua máquina fotográfica e bateu a foto do objeto. Em seguida ele se desmaterializou, ficando aquela fumaça no local, né, que é a imagem número 3 que vocês viram, né, a pequena fumaça do objeto. Né. Ainda continuando o caso, um quarto objeto foi visto por Sr. Arlindo, também das mesmas dimensões, na faixa de 1 metro. Os 3 objetos tinham essas dimensões, pouco mais de 1 metro. Esse aqui ele descreve como similar a um barril, com a mesma hélice girando devagar na parte superior. O objeto desceu oscilando, né, muito forte. Ele pensou até que ele fosse tombar no solo. O objeto pareceu se equilibrar, né, e parou ali em cima do local. O Sr. Arlindo voltou a bater uma foto desse objeto. Ele era listrado na sua parte de baixo, vermelho e branco. E passado alguns minutos o objeto também se desmaterializou. Ele fazia um chiado característico, mas sumia e em seguida formava uma espécie de fumaça no local. Né? E o Sr. Arlindo continuou andando até o local onde ele estava vendo aqueles objetos pousarem e se desmaterializarem. Quando ele estava próximo ao local, mais ou menos do ponto que ele estava até o pouso do primeiro objeto, a distância calculada foi de 180 metros. Né? Quando ele estava bem próximo do local onde estavam os objetos, ele viu um objeto muito maior. Né? Ele calculou no mínimo 10 metros. Ele disse que era tão grande como uma casa. Né? O objeto tinha a forma de um ovo, possuía janelas, 2 pequenas asas nas laterais. Ele viu quando o objeto baixou o trem de pouso, né, dotado de 4 hastes com retângulos na parte de baixo. E o Sr. Arlindo, né, ficou extremamente intrigado com aquilo. Né? O objeto pousou, ele foi tirar uma foto daquele objeto maior e o objeto soltou um feixe de luz muito forte. A luz foi tão forte, né, que deixou o Sr. Arlindo temporariamente cego, né, pelo índice de luz. O interior da máquina fotográfica foi totalmente carbonizado por aquela luz de grande intensidade. Antes de continuarmos o caso, né, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Antes do segundo intervalo, vamos para o nosso quiz de hoje. Né? E o nosso quiz de hoje envolve o caso Roswell, envolveu a queda de um objeto não identificado nos Estados Unidos. Né? E em que ano isso ocorreu? Né? Há 25 anos atrás, 30 anos atrás ou mais de 50 anos atrás. Né? Se vocês lembrarem bem a data, né, foi no final, vou dar a dica aqui, final dos anos 40. Dá para você fazer as contas. Nós vamos dar a resposta no nosso último bloco. Já voltamos para a segunda parte do fenômeno UFO de hoje, pauta do Maurício, né, de Teófilo Otoni, envolvendo o caso Bahia Pendi. Voltamos já. Estamos aqui, segundo bloco, fenômeno UFO de hoje, pauta do nosso amigo Maurício, lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Caso Bahia Pendi. Como falamos no final do bloco anterior, né, Sr. Arlindo viu quando uma nave de grande porte desceu. Quando ele foi fotografar, ela jogou um feixe muito forte, muito intenso na direção do Sr. Arlindo. Ele perdeu a visão temporariamente e o interior da sua máquina fotográfica ficou totalmente carbonizado. Daí dá para a gente imaginar o grau de energia que essa luz possuía para carbonizar todo o interior de uma máquina fotográfica. Em seguida, Sr. Arlindo, mesmo sem a visão, ele tentou virar para correr ali do objeto. Ele deu poucos passos quando ele ficou totalmente imobilizado. Ele ficou paralisado, ele não conseguia se mover. Isso ocorre, né, nos casos de ufologia, eles emitem um disparo de algum tipo de arma que nos imobiliza por completo. Ele ficou parado. Quando a sua visão foi voltando aos poucos, ele se deu conta que havia 2 pequenos homens, um de cada lado, né? Eles o pegaram, um em cada braço. O Sr. Arlindo ficou com muito medo na hora e, já recuperando seus movimentos, ele começou a gritar: me larguem, me deixem. E os seres olharam para eles e falaram: em Deus todos somos irmãos, não fazemos mal a ninguém.
Foi a resposta que aqueles seres lhe deram, né? Mas sem soltar os seus braços. Ou seja, demonstrando que eles não queriam lhe fazer mal algum. Né? Lentamente eles levaram seu Arlindo até perto da nave. Lá chegando, ele sentiu frio. Né? O local ali nas proximidades da nave, a temperatura era bem abaixo do local. Na porta havia um ser, né, igual àqueles que o pegaram. Eles usavam um escafandro. Seu Arlindo disse que eles usavam um capacete bem rente à cabeça, não um capacete com folga, era bem rente à cabeça. A parte frontal era de vidro. Ele conseguiu ver a feição dos seres. Ele descreveu como o nosso oriental. Os olhos eram rasgados, puxados, a boca também, lábios muito finos. Ele viu os olhos também, não deu maiores detalhes. E quando ele chegou ali perto da nave, ele viu ali na porta da nave, que já estava aberta, havia 4 degraus que davam acesso ao interior da nave, e aquele ser estava bem na porta. Diz que havia algumas diferenças em relação aos outros 2 que estavam com ele. E chegando ali perto, aquele ser fez uma pergunta, se ele havia visto um objeto de nome Zurka. Seu Arlindo ficou surpreso, ele queria saber o que era essa Zurka. E o ser lhe respondeu que era um equipamento deles, que quando é emitido, aí que vem a tese, talvez, aqueles seres tenham emitido aquele equipamento na forma de teletransporte. Porque ele comenta com o seu Arlindo, né, que o objeto, né, teria acessado uma outra linha magnética, ou esse objeto que foi enviado para seguiria as linhas de força magnética do universo. Por algum motivo, né, ele teve contato com outras linhas que teriam danificado o seu mecanismo. E ele teria se extraviado aqui no nosso planeta. O senhor Arlindo disse que não, que ele não sabia para que servia aquilo. Nós conversando pessoalmente lá na sua fazenda, lá em Pendi, o ser alertou que aquele equipamento emitia um tipo de energia tão poderosa que ele poderia, inclusive, alterar o clima da região. Né? Por isso que eles estavam preocupados em recuperar aquele aparelho. O seu Arlindo chegou a perguntar de onde eles eram, e o ser respondeu para eles que eles seguiam de uma região costeira, mas não disse onde. O seu Arlindo não entendeu também a resposta. O ser, olhando fixamente para ele, perguntou se ele tinha cultura, se ele tinha algum nível de inteligência superior. O seu Arlindo disse que não. Em seguida, aquele ser pediu que os outros 2 levassem ele escada acima. O seu Arlindo foi levado, aquele ser que estava na porta estendeu a mão, chegou a puxá-lo para dentro da nave. Ele entrou dentro da nave, a nave chegou a fechar a porta. Ele disse que o interior da nave era muito frio, muito, muito frio. Né? Ele sentiu um cheiro similar a mofo, a um lugar que não é aberto há muito tempo. Conversando com ele também pessoalmente, ele disse que ele teve uma sensação muito estranha. Ele perdeu o contato com a realidade externa do veículo, ou seja, ele não lembrava mais de ser casado, de ser proprietário de uma pequena fazenda, das suas atividades na agricultura. Tudo isso apagou-se da sua mente temporariamente. Né? Ele viu também a bordo da nave um ser, né? Na realidade eram 5 homens que o seu Arlindo chegou a ver. 2 deles estavam sentados em frente a painéis, o que parece de controle. O senhor Arlindo descreveu da mesma forma que os demais, só que eles disse que eles estavam batendo máquina, né? Eles mexiam uma série de botões naqueles painéis, deveriam estar controlando a nave, né? Ali no solo. Aquele ser também, né, procurou deixar o senhor Arlindo calmo dentro da nave. Em seguida, o senhor Arlindo viu que saiu do recinto uma mulher. Então a tripulação no total eram de 5 homens e uma mulher. A mulher ele descreveu, né, de melhor maneira, porque ela não estava usando capacete, apenas o traje que ele descreveu como colante ao corpo de borracha preta, como se fosse de um dos nossos mergulhadores aqui. Ele descreve como sendo loira, né, de pele rosada. Os olhos também eram bem enviesados, como os nossos orientais, a boca de lábios muito finos. E esta mulher e um outro ser levaram o senhor Arlindo através do corredor até uma outra sala que possuía uma espécie de móvel similar a uma geladeira. Não havia mais nada dentro daquela sala. Aquele ser acionou aquele equipamento, na realidade, e ali se formou uma tela como a nossa televisão, e a moça apontando mostrou uma imagem que ele descreve
de modo diferente, como sendo a Terra, que aqui naquele momento eles estavam aqui. Essa imagem se apagou, surgiu uma segunda imagem que ele descreveu como algo similar à gema de ovo. Né? Foi a descrição que ele deu para mim, né? E ela falando que eles vinham daquele local. Né? Ele não soube explicar, né? E também não quis perguntar onde se situaria aquele planeta. Né? Ele sabia que aqueles seres não eram aqui da Terra. E um detalhe curioso, ela disse que eles chegam de seu mundo até aqui em pouquíssimas horas, dependendo da posição da Terra e da Lua. Aí nós temos que pensar em termos de portal dimensional ou buraco de minhoca, como fala a nossa física, né? Que nós vamos estar dando detalhes já no nosso último bloco. Agora nós vamos fazer aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado, tanto nós aqui da TV Mundo Maior, como da Rede Boa Nova de Rádio. Você nos ajuda com uma pequena mensalidade, em troca você vai ter eventos exclusivos, descontos em livros, descontos em eventos, uma série de benefícios, brindes, né? E em troca você nos ajuda a fazer cada vez mais e melhor a programação, tanto da Rede Boa Nova de Rádio como da TV Mundo Maior aqui. Conheça essa iniciativa, Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Agora nós vamos para o segundo intervalo, já voltamos para o nosso último bloco do Fenômeno UFO de hoje, envolvendo o caso Bahia Pendi. Até já. Aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, né? Pauta do meu amigo Maurício, lá de Teófilo Otoni, né? Muitos cristais lindíssimos ali na região. Mas antes de continuarmos o caso, vamos para a resposta do quiz de hoje. E a pergunta é, né, o caso Roswell, né, a queda de um UFO próximo à cidade de Roswell, nos Estados Unidos, quanto tempo atrás isso ocorreu? Alternativa A, 25 anos atrás, alternativa B, 30 anos atrás, alternativa C, aproximadamente mais de 50 anos. Alternativa C é a correta. Né? O caso Roswell ocorreu em 1947, portanto, há 63 anos atrás, que esse caso, né, polêmico ainda, né, e um dos mais importantes da ufologia, continua, né, atraindo pesquisadores do mundo inteiro. Portanto, alternativa C. Nós estávamos falando do seu Arlindo Gabriel, nós estávamos falando de uma viagem dimensional. E é justamente aquilo que os seres falaram. Né? Para eles chegarem aqui em poucas horas, dependendo da posição da Terra, principalmente da Lua, né? Então nós perguntaríamos, o que tem a Lua a ver com isso? Talvez ou a Lua em si fisicamente falando, ou um campo energético, que talvez ela emita, bloqueie esse acesso até a nossa região do espaço. Então, nesse caso, esses seres ou não conseguiriam chegar aqui, ou levariam talvez décadas ou séculos para chegar aqui. Já com a abertura desse portal, né, eles chegariam aqui rapidamente. Outro detalhe curioso foi o que nós falamos, eles enviaram um objeto até aqui através das linhas de força magnética que recebem do universo. Nós vemos que se trata de uma tecnologia muito superior à que nós temos hoje em dia. Terminado isso, né, seu Arlindo foi levado até a porta da nave novamente, e quando a porta se abriu, ele voltou à sua realidade. Ele lembrou novamente que era um fazendeiro, ele lembrou que tinha uma propriedade, né, que era casado. Só que quando ele saiu da nave, ele descreveu de modo muito engraçado. Né, ele andava como se estivesse envolto em um campo antigravitacional, como se ele estivesse flutuando ainda. Né. Quando ele começou a se afastar da nave, o ser lhe recomendou que, quando a nave decolasse, ele não olhasse, porque a energia que ela iria emitir poderia prejudicar a sua vista. Seu Arlindo se afastou até o momento que, chegado a algumas dezenas de metros do veículo, aquela sensação de antigravidade sumiu. Aí ele realmente correu, se afastou, protegeu os olhos e a nave decolou. Detalhe também do caso Arlindo Gabriel, né, que não ocorreu o exame médico que normalmente acontece nos casos de abdução. Seu Arlindo notou que o seu embornal havia desaparecido, onde ele levava os alimentos e a máquina fotográfica. Ele seria devolvido dias depois, né, com uma estranha escrita semelhante a fenício antigo. Não se conseguiu uma tradução daquilo que estava escrito no seu embornal.
né? Depois, investigando o local, que foi na época pesquisado pelo advogado Birajara Franco Rodrigues, lá de Varginha, nós vemos a imagem aqui, a mão, né, dele sobre o local onde foi impressa a sapata do trem de pouso do veículo. A imagem 11 traz justamente a sapata. A imagem 12 é a Lua, né, que nós acreditamos ser a porta, né, que permite o acesso desses seres aqui ao nosso sistema solar ou não. Né, seria a porta aberta ou fechada, a sua posição determinaria isso. Né. Detalhes extras do caso, né, que isso não vai ser encontrado em nenhum livro ou revista. Vocês também disseram no seu Arlindo posteriormente que aquela região de Minas possuiria um recurso mineral importantíssimo. Esse recurso mineral seria a nossa fonte de energia no futuro. Nos libertaria totalmente não só do urânio, mas também dos combustíveis fósseis. Eles não citaram que mineral seria esse nem sua posição, porque eles temiam que houvesse guerra, que outra nação tentasse invadir o Brasil atrás daquele recurso mineral. Outro detalhe curioso, quando estivemos lá também, né, nos foi narrado que é comum não só o sobrevoo de UFOs naquela região, como a perseguição deles por caças F-5 da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Então é muito comum os moradores lá verem UFOs passando em alta velocidade a baixa altura com caças em perseguição. Outro caso curioso também naquela região, né, ao que parece, aquelas montanhas onde estivemos possuiriam uma base extraterrestre no seu interior. Um dentista aqui de São Paulo, em companhia com 2 moradores dali da região, um deles eu conhecia, era fabricante de queijo. Eles foram até um local, né, para mostrar a esse dentista belezas naturais. Chegando na região à noite, né, eles resolveram acampar e aguardar o dia seguinte para poder andar pelo local com a luz do dia. Esse dentista chegou a ver uma caverna, ele entrou dentro dessa caverna, poucos metros, mas ele ficou com medo, porque ele não sabia se haveria algum buraco no solo ou não. Ele também optou, falou com os 2 moradores da região, né, que ele gostaria de verificar aquela caverna à luz do dia. Detalhe curioso, quando o dia raiou, depois do café, quando eles chegaram ali na entrada da caverna, a entrada da caverna teria mais de 2 metros de altura, ou seja, permitiria que um ser humano entrasse ali com tranquilidade. Quando eles chegaram de manhã, a entrada da caverna vinha encolhido. Parece absurdo isso, mas a entrada vinha encolhido para menos de meio metro. O dentista teve que deitar no solo para, com parte do corpo, entrar naquela pequena brecha que havia ali, já não havia mais a entrada ali no local, e olhando ali para dentro ele viu uma série de luzes. Ele não conseguia ver a origem, mas elas estavam em ambos os lados da parede da caverna, iluminando ali o interior. Ele viu uma escada metálica que conduzia ao interior da montanha. Provavelmente, sem querer, talvez eles tenham achado um dos acessos àquela base intraterrena naquela região. Eu não tive oportunidade de ir até o local, né, mas quem sabe se houver oportunidade no futuro de conhecer essa região, que demandaria ainda muitas horas de caminhada, além de carro também, um local bem difícil, de dificílimo acesso, não só o local onde ocorreu a abdução do seu Arlindo Gabriel. Mas são detalhes que nós tivemos ali na região. É uma região riquíssima. Quando estivemos lá também vimos UFOs sobrevoando a região a elevada altitude, por volta das 23 horas e 50, 0 hora e 30 minutos mais ou menos. Nós vimos objetos luminosos sobrevoando a região a elevadíssima altitude, que provavelmente seriam UFOs, porque um satélite já estaria no cone de sombra da Terra, os objetos não possuíam luz de navegação e emitiam qualquer tipo de ruído. São as particularidades ali de Baependi, né, perto ali de Caxambu. Bom, antes de encerrarmos o programa de hoje, vai aqui o nosso convite, né? Se você quiser entrar em contato conosco, né, o nosso e-mail é muito simples aqui do programa. É fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Você entra em contato conosco com críticas, sugestões, né, opiniões, sugestões de pauta, e estaremos atendendo com o maior prazer. Queria desejar uma ótima semana, beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Até lá!